Cara, que tema maravilhoso colocado aqui em tela. Aí você vai dizer, pegar é coincidência, é só uma imagem. Vamos ver. E aí, gente, vamos lá para o raio-x do terceiro episódio da primeira temporada de The Last of Us. Vocês adoraram o quadro, né? Um quadro que eu já tive há muito tempo. Retoma agora para essa série. Vamos lá mostrar mais algumas imagens, fazer as análises delas e também interpretar um pouco mais, só que aqui de maneira mais direta. Se você gosta do texto, né, da escolha de palavras, do jogo de palavras também, dá uma olhada no vídeo de análise. O vídeo de análise sai segunda-feira de manhãzinha. E esse vídeo aqui, que é o raio-x, ou na segunda noite, até terça-noite eu tô lançando, porque às vezes, né, eu tenho outros compromissos e não dá pra realizá-lo, tá? De cara, por favor, deixa seu like, é muito importante pra mim, se inscreve no canal e também dá uma olhada no primeiro comentário, porque no primeiro comentário tem um link pro meu livro, que eu tô lançando, o financiamento coletivo dele, ainda está em pré-lançamento. Então, se você clicar lá na notificação, você receberá essa notificação quando eu lançar o financiamento coletivo, que está bem próximo. E esse primeiro livro é sobre a Casa do Dragão, né? Junto os meus roteiros de A Casa do Dragão, traduz esses roteiros para livro, elabora mais alguns pensamentos, exagero também em outros, e daí, junto com o Moacir Filho, né, que faz essa curadoria, organização, e eu diria que é engrandecimento do texto, preciso da tua ajuda para lançar esse vídeo. Esse vídeo não, esse livro. Tô muito acostumado com vídeo. Vamos lá, gente. É isso aí. Pega o seu cafezinho, pega sua Coca-Cola e vamos lá analisar mais algumas imagens de The Last of Us, né? É como eu chamei a balada de Bill e Frank. Vamos lá. A primeira cena é justamente a primeira cena do episódio que eu trago, né? Aqui para trazer outros conceitos, para debater sobre outros conceitos. Primeiro a gente tem uma organização interessantíssima, né? De novo, ai, peraí, desculpa aqui, pronto. De novo esse lance da regra dos terços, nunca vou poder deixar de fazer isso aqui. A gente tem desse lado, né? A gente pode até dividir no meio que fica mais fácil. A gente tem desse lado o plano preenchido e desse outro lado um plano vazio. Isso é justamente um dos temas aqui dessa cena em específico aqui. Tá mostrando o Joel sem a Tess e ao mesmo tempo em luto pela Tess, né? Muita gente perguntou o que são essas pedrinhas. É do Zen budismo, né? Mas também nos Estados Unidos, muitos indígenas e em outras culturas, eles fazem túmulos com as pedrinhas, né? A pessoa fica enterrada embaixo e colocam as pedrinhas no túmulo, principalmente quando é algo mais apressado. Então, tá aqui a primeira organização desse plano, né? Preencher de um lado e vazio do outro lado. Esse vazio, justamente de que lado? Do lado esquerdo. Eles poderiam ter feito do lado direito? Poderiam. Por que não fizeram? Bom, tem gente que acha que é por acaso. Eu não acho, né? Então, do lado esquerdo, o lado aqui do coração vazio. Mais do que isso, o Pedro Pascal, ele sim tá organizando algumas pedras com a mão direita, mas as maiores pedras aqui e tudo mais, ele tá colocando com a mão esquerda justamente por conta do relógio, né? Pra mostrar o relógio. Você diz, não, mas o Pedro Pascal é canhoto, PH. Isso é bobagem sua. Isso é bom que a gente vai desmistificando um pouco essas frases, né? Não, eu pesquisei, ele é destro. Tem ele dando autógrafo sendo destro. Então foi algo pedido, literalmente, aqui pela direção, né? Pra que ele utilizasse, pra mostrar o relógio aqui. E é isso. E outra coisa, vou falar muito nesse vídeo sobre cor. Esse episódio é um absurdo sobre a relação de cor. Nós temos um filtro azul, né? Um filtro azul aqui na cena. Aí você vai dizer assim, cara, eu não consigo identificar. Calma, que no próximo, na outra imagem eu vou trazer aqui para exemplificar, tá? Mas esse filtro azul é o filtro, em inglês, inclusive, né? Eles chamam quando a pessoa tá triste, a pessoa tá blue, né? O blues é uma música triste, né? Tem esse lance aí, uma música, não é nem triste, mas é uma música de choro, né? Uma música de lamento, melhor dizendo. Então, esse azul é para exemplificar mais ainda a tristeza desse cara, o luto dele pelas pedrinhas, né? O relógio sempre presente quando ele tá no topo, no desespero, na tristeza total. Esse rio que corre e que com o som fica parecendo mais ainda essa parada meio de meditação, meio zen budista, buscando equilíbrio e etc. E o filtrão aqui azul da cena. Muito legal, né? Aí aqui é só pra mostrar, ó, aqui não tem mais o filtro azul, então só para você ver o contraste, tá? Lá com o filtro azul ficou bem claro agora. E aqui o contraste, né? Uma cena um pouco mais quente, tá mais saturada
e esquenta justamente porque essa relação agora é uma relação viva, diferente da relação que ele estava tendo na cena anterior com a Tess, que é uma relação morta. Já vamos lá no nosso camarada Bill, né? A gente tem toda a apresentação dele ali, não é o caso de ficar destrinchando o episódio inteiro aqui, né? Pra isso ter análise. Mas a gente tem essa cena, eu acho muito legal do Bill, porque é um dos temas principais do episódio. De novo, a gente tem o vazio do lado de cá, né? Mais uma vez. O Bill nunca mais vai ser enquadrado nesse vazio, tá? Nunca mais. Pode procurar. Então não vai ter mais esse vazio aqui depois do Frank. Só que eu acho que mais do que isso, né? A gente tem o elemento desse vazio, como eu já falei. A gente tem a cerca, que é um signo importantíssimo aqui. E a arma, que é outro signo importantíssimo. Esse homem também, nesse modo aqui, quando se baixa assim os joelhos, quem é dos esportes e tudo, é uma parada meio de alerta, né? Uma parada meio de atenção ali, porque você tá agindo. Então a gente tem esse homem armado, né? Como eu mostrei aqui. Com a cerca levantada, como eu mostrei aqui, diante desse vazio que ainda não foi preenchido. Quem é Bill? Vamos fazer essa pergunta logo no começo do episódio, né? Quando ele aparece, quem é o Bill? É esse cara aqui, ó. É esse cara com os muros levantados, as cercas levantadas, a proteção e o corpo em ativo, né? Ativado, protegido, ninguém entra. Aqui ninguém entra. Mas aí, como eu disse, tem esse vazio aqui a ser preenchido. Linda cena. Parece simples, mas definitivamente não é. Fora isso, né? Eu não trouxe isso, mas o Frank tá aqui embaixo. Vou escrever porcamente, tá? Então a gente tem uma relação de poder, né? O Frank tá embaixo, lá no buraco, quase soterrado ali. E temos aqui o Bill numa posição acima em poder. Bacana, né? E só para terminar, aqui por trás, o que é que tem por trás dessas barreiras, né? Sua casa, ou seja, a sua essência. Imagem no qual termina esse episódio. Ou seja, a gente termina dentro da casa do Bill. Se antes não nos foi proibido entrar facilmente, né? Aqui a gente representado pelo Frank, a gente termina no final desse episódio aqui, a gente conclui com um plano, a gente dentro da casa olhando pela janela. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos lá seguir. Isso aqui é algo que eu falei um pouco lá no vídeo, né? No vídeo de análise. A gente vê o Frank sendo um pintor, né? Ele tem até outros quadros aqui sendo pintados e tudo. Mas majoritariamente o Frank, ele pinta, né? Ele desenha o próprio Bill, seu boy, seu marido, enfim, seu companheiro, melhor dizendo. Ou o que tá ao redor, né? A paisagem, etc. Só que aqui, perceba, a gente vê que o Frank, ele tá impossibilitado, então ele não consegue mais fazer um desenho tão perfeito quanto um dia ele fazia. Esse tema vai ficar muito forte na relação dos dois, quando tem a passagem, acho que pra mais de 10 anos, salvo engano. Qualquer coisa vocês me corrigem nos comentários. Então a gente vê aqui, né, o Bill bem desenhado, né, com um pouco mais de forma, o olho dele mais bem definido, ó. E aqui ele não conseguindo mais desenhar o olho que vai caindo, né? E aí por isso que vem essa questão, essa decisão dele de não querer viver mais naquele mundo, porque para ele já tinha vivido o suficiente. E a paixão que ele teve por esse homem, né? Eu vou voltar à cena do piano ainda, vou falar um pouco. Mas a paixão que ele teve por esse homem aqui, ele não consegue mais exprimir. E esse plano é muito, muito bonito. Esse tema, na verdade, é uma das coisas mais lindas do episódio. O episódio é todo lindo, mas esse tema é um absurdo, porque a arte é justamente a expressão da vida, né? Sei lá, como que a gente vê um gato? Tem gente que faz uma música em relação àquele gato, tem gente que faz uma pintura daquele gato, tem gente que faz, sei lá, um texto maravilhoso, tem gente que faz um poema. A arte e aquele gato vai ser recebido por várias pessoas de diferentes maneiras, né? A arte, então, essencialmente, é como a gente percebe a vida e exprime aquilo dali de outra maneira, né? E ele não tá conseguindo mais desenhar, né? Colocar em arte o seu amor. Cara, que tema maravilhoso colocado aqui em tela. Aí você vai dizer, pegar é coincidência, é só uma imagem. Vamos ver. Eu gosto aqui porque a gente pode mostrar, né? Olha a perfeição disso aqui, gente. Olha o olho. Olha o realismo. Não é? E é justamente o da direita que ele não consiga mais desenhar. Então é complementar. Olha só
Que perfeito aqui, meio Rembrandt, né? As pernas aqui dele e tal. Que é rabisco, né? Mas o rosto, ó, ele gosta de rosto. Mas o rosto, ó, muito bem desenhado. E aqui também tem uma questão de aprendizado, né? Aqui as rosas e tudo, já em outra fase da vida dele. Muito bonito. E aí você continua dizendo, PH, ainda não me provou. Dentro da casa deles, olha só isso aqui, cara. Perfeito. Olho, expressão, nariz, os cabelos, a roupa, o rosto com que ele se encontrou. Né? Eles dois aqui em casa, um cuidando do outro. E aqui um quadro antigo, né? Mostrando que o Frank conseguia desenhá-lo perfeitamente bem. E aí eu finalizo esse tema. Esse tema é finalizado dentro do episódio desse jeito aqui. Vocês estão vendo? Eu preciso dizer alguma coisa? Vou dar um tempo pra vocês verem. Vamos lá. A gente tem esse cara dizendo que não quer mais viver nesse mundo. A gente tem esse outro cara aqui não querendo mais ser sozinho nesse mundo. Ele antes queria ser sozinho. Agora ele não quer mais ser sozinho. Eles não estão concordando. Eles não estão de acordo aqui. Só que o que é que tá entre eles? Talvez dos quadros mais abstratos aqui do Frank, né? Ou seja, o plano tá conversando que é justamente pelo Frank não conseguir mais ser o mais próximo do que ele entende de perfeito, é que esses caras estão terminando. E eles não estão terminando um com o outro, né? Estão terminando, no caso dele, no caso do Frank, a vida em si. A própria vida. Vai! Vai correndo e volta o episódio pra você ver como é lindo. Olha só, cara. Maravilhoso, né? E a gente pode analisar esse quadro aqui em pintura abstrata, mas eu não vou fazer isso não, porque aí a gente vai levar para outro tema, tá? Esse tema dos quadros vai voltar no final do episódio, tá? Vai voltar. Não é à toa que eu usei, que eu defini, né, um dos quadros aqui desse episódio como Monet. Monet que pintava a vida, né? Deixa eu trazer pra gente. Posso trazer? Tá aqui na tela esse momento deles caminhando. E tá aqui na tela Monet. E aí, é coincidência, gente? Eu preciso explicar, eu preciso falar alguma coisa. Maravilhoso, né? E a gente vai terminar com a pintura tipicamente Monet sobre a vida. Sobre uma paisagem. E mais do que sobre uma paisagem, daqui a pouco eu falo mais sobre. Pois bem, continuando aqui, né? Demos uma pausa no tema quadros, arte, pinturas. Falar da atuação aqui do Offerman, tá? Isso aqui é incrível, essa atuação. Não só nesse quadro, mas aqui é importante. Aqui ele tá recebendo aquela notícia, né? Olha só a mistura. Porque ele, enfim, surge assim o tema dele, né? Primeiramente, o ódio no olhar, né? Olha o T aqui, ó. O ódio absurdo de estar recebendo aquela notícia, né? A boca aqui embargada, peraí, pronto. A boca aqui embargada e tudo, mais lágrimas, né? Então é aquela mistura da raiva, essencialmente, que tinha esse homem. Ele até fala sobre isso no começo da carta lá que ele manda pro Joel, né? Eu vivi em ódio, ele fala. Eu tinha ódio desse mundo. Depois eu encontrei o propósito e tudo mais. E tá aqui o ódio dele de volta, né? No T da testa aqui. Ao mesmo tempo que também está chorando, né? Homens brutos também choram, como diz o faroeste. E daí a gente passa pro casamento deles, né? Aí aqui tem os detalhes, aqui é muito questão mesmo de detalhes. Primeiro só elogiar esse sol aqui, que é cena linda, muito bem composta, né? O sol passando aqui, a iluminação perfeita aqui no rosto. Maravilhosa essa cena. Só que a composição traz o piano, o Bill sentado aqui no piano, né? Que foi como ele conquistou esse cara, o Frank. E só agora eles estão casando sob o olhar da única companhia que eles tiveram por muitos anos, né? O piano. E o piano está levantado, viu? Aqui, ó. Né? A capa do piano está levantada. Ela estava baixa, geralmente ela estava baixa. Passamos agora, eu até falei na minha resenha, né? Para um jogo de cena. Um jogo de cena maravilhoso, porque aqui a gente vê logo depois, né? Daquela outra cena, o jantar. A gente está enquadrado do lado de fora da sala de jantar e temos o Frank sentado sozinho por enquanto, né? Enquanto o Bill não chega, sozinho aqui,
no canto da mesa. Como um dia esteve Bill. Sozinho, né? Aqui a cadeira vazia desse lado aqui. A cadeira vazia aqui, né? Bill um dia esteve aqui sozinho. E lá seu companheiro, antes, né, do seu fim, também sozinho, emulando um dos planos. E depois, isso aqui é eles no começo, se conhecendo, totalmente em contrapostos aqui. Bill, inclusive, todo retraído. Olha só a atuação do Offerman, maravilhosa, né? Olha os ombros, eu vou mostrar mais noutra cena isso aqui, mas eles equidistantes, digamos assim, perfeitamente distantes. A atuação dele, né, do Offerman, mais uma vez, os ombros para cima. Nosso querido Frank tratando ele como se fosse adestrando um cachorro, né? Aqui também os ombros retraídos do Offerman, mais uma vez. Mas no final, né, no final de tudo, ele não tá mais sozinho, né? Então, os dois estão compartilhando aqui agora a mesma mesa. Os dois estão próximos, levemente próximos, mas ainda bem mais próximos do que um dia tiveram, né? Muito legal, né, esse jogo de cena. Muito, muito interessante. Muito interessante aqui, mais arte, mais pintura. O diretor, ele sabe o que ele estava fazendo. Ele sabe o que ele estava querendo referenciar o tempo inteiro. E aqui, para finalizar, se um dia eles estiveram, né, sempre distantes aqui do plano, ou se o plano sempre teve vazios deixados por um ou por outro, aí aqui a gente vai para a regra dos terços de novo. Eles estão perfeitamente centralizados, como se agora fossem um só, né? Já fiz isso aqui também, ó. Nosso ponto de fuga tá exatamente aqui ao centro, como se agora eles fossem um só que o melhor, isso aqui é muito legal, ao olhar do tempo, né? Ou seja, ao olhar do relógio. O relógio que tá aqui, ó, em cima da cabeça dele, que vai voltar para esse episódio, tá? Então, o relógio é uma das coisas, né, que sempre vão aparecendo aqui por The Last of Us. Aqui ele, ó. E aí, como eu disse que ele ia voltar, ele volta. A Ellie mexendo no relógio e quebrando, né? O relógio ali, levemente quebrando. O mesmo relógio que contou a história desses dois, que viu a história desses dois. É muito legal a gente passear pela casa, conhecer os objetos, o relógio, o piano. Porque esses caras aqui, os objetos que estão conosco, né? Aí a gente vê o relógio sendo utilizado, o piano sendo utilizado fortemente também. A casa em si é a única coisa que permanece eterna quando os seres, né? Quando a gente se vai. Então permanece com a nossa história. Por isso que esse episódio evidencia muito os objetos. Muito. Nesse mundo, os objetos são mais importantes. A bateria do carro, o cinto de segurança, de certa forma, o próprio carro em si. Só que eles são mais importantes ainda porque quando tudo se vai, eles mantêm o que a gente chama de memória, né? A memória do objeto. Um livro muito legal que eu já citei, A Danação do Objeto, professor Regis Lopes. Conta como esse objeto, como essa coisa leva memórias, né? Só que ainda precisa de um outro observando isso. E esse outro, nesse caso, é o nosso querido Joel. Tô quase finalizando. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre cor, né? Já falei um pouquinho aqui. A gente tem o verde do Joel em contraponto ao vermelho da Ellie. Isso aqui é o que se chama de cores complementares, que apesar do nome complementar, elas são cores opostas, tá? Vou trazer aqui o círculo cromático. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pronto. Trazendo o círculo cromático, botar tudo na tela, fica mais claro ainda, ó. Perfeito, perfeito. Então, onde é que tá o verde do Joel? Tá aqui, né? Vou colocar até outra cor. Acho que fica melhor. Deixa eu colocar outra corzinha aqui e botar um rosa. Pronto. Então tá aqui o verde do Joel e o vermelho aqui da Ellie, né? Elas são complementares, as cores. Ou seja, são opostas. Aquele lance de que os opostos se complementam, né? É verdade. Porque isso aqui se chama, esse quadrante aqui, ó, se chama análogo. Então, quanto mais próximo lateralmente você tá da cor, você mais análogo está ela. Então, o laranja é análogo ao vermelho. É mais análogo ainda esse vermelho aqui, que é mais análogo a esse laranja. Oposto, qual é o oposto, que é complementar no caso? Qual é o complementar do laranja, o azul? Complementar do amarelo, esse roxo. Complementar desse roxo mais vermelho aqui, o verde um pouquinho mais claro, mais oliva. E aqui o vermelho e o verde
perfeitamente complementares. Ou seja, é de fato o que eles são nesse momento, né? O Joel e a Ellie são de fato complementares. Você vai dizer, PH de novo é por acaso? Não é, pelo amor de Deus. Vamos parar. Esse é o último vídeo que eu vou ficar tentando responder isso, porque teve muitas essas coisas no outro vídeo, tá? Aqui, ó. O verde tem um pouquinho desse vermelho da Ellie aqui, ó. Tá vendo? O quadriculado dele. Então nem isso é por acaso. E aí eu te mostro, ó. Em cenas atrás, a gente teve o Joel e a Ellie. Vamos lá, onde é que tá o azulzinho do Joel? Tá aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. Pronto, tá aqui o azul do Joel. Onde é que tá a cor da Ellie? Tá vermelha. Então aqui eles eram mais análogos, ó. Tá vendo, ó? Eles estavam mais próximos. Que é isso que eu vinha falando desde o primeiro episódio. O episódio, a série vinha nos vendendo, direção, quer que seja, vinha nos vendendo que esses dois são parecidos. Então eles começam com esse tema de que são análogos. Os parecidos, gente, eles não precisam se resolver. Eles são parecidos e pronto. Eles são espelho. Mas depois volta para cores complementares, né? Que no caso do Joel e da Ellie, como eu já disse, o vermelho e depois o verde. Porque agora sim eles se complementam. Agora um precisa do que o outro tem. Assim como era, né, a vida de Bill e Frank. Um precisava do pragmatismo do outro e vice-versa. Para ambos sobreviverem e não mais em solidão. Vamos aqui para um dos últimos planos do episódio. Plano lindo, por sinal. Plano maravilhosamente lindo, né? Do Joel e da Ellie aí sendo enquadrados através do retrovisor. Só que mais legal do que isso é porque depois a Ellie sai desse plano. Ela fica bem aqui no cantinho e o Joel fica só, né? Então se a gente imagina que isso aqui, ó, tirando toda a moldura, tá? Isso aqui é um plano só, né? O Joel tá nesse centro aí, principalmente na figura seguinte. Eu acho que mais legal do que isso é que isso aqui também é uma moldura, né? Ou seja, isso aqui também é um quadro. O diretor, o fotógrafo, quer que seja, fez tudo participar de um quadro, de uma pintura. Todas as cenas eram um enquadramento, tinham, de certa forma, moldura. Te provo. A moldura, aqui no caso é a parede. Mais uma vez a moldura, a gente do lado de fora, para emoldurar esse cara, inclusive um emolduramento mais antigo, né? 4x3. A moldura, mais uma vez aparecendo aqui. Quando eles estão casando, mais uma vez a gente tem moldura. Ou seja, a gente sempre tá como se estivesse dentro de um quadro, de uma pintura. E aí, o episódio termina também numa moldura. Só que, infelizmente, não importa mais o que tem dentro da casa, né? A casa agora é vazia. A casa agora se foi. E importa essa estrada que tá indo com esse carro, com Joel e Ellie pra frente. Porém, só nesse episódio, só mais um pouco nesse episódio, a gente precisava ficar nessa casa. E é por isso que o foco muda. O foco sai da janela e o foco vem pra cá. Pro nosso querido Bill. Pintado e deixado com as flores mortas, representando o Frank, nessa casa que agora é vazia. E aqui eu fiz um curso de fotografia só para mostrar para vocês, que o professor Cid uma vez me falou, né? Na dúvida da foto, emoldura a foto numa foto, né? Então mais uma vez aqui a moldura e aqui dentro dessa moldura o que importa, que é o Joel e a Ellie indo nesse além aí. E esse quadro aqui quase que eterno, né? Afinal, janela é um quadro eterno no mesmo lugar que muda conforme a vida muda. Pá. Muito bonito. Mas também tem uma questão super pragmática desse enquadramento, que é o menu do jogo. E para quem jogou o segundo jogo, se colocar um violão aqui, a gente sabe o que acontece. Ah, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouco mais atrapalhado, né? Porque tinha mais imagens, tinha mais relação entre as imagens. Mas espero que vocês estejam gostando dessa proposta do Raio X. Toda, no máximo, terça-feira à noite, tá saindo aqui um vídeo extra de The Last of Us, né? E a análise na segunda-feira de manhã. Comenta aqui embaixo. Ficou muita coisa de fora, obviamente. Mas eu quero ver de vocês. Que coisas a mais a gente poderia ter aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E tchau.